Afinal, o que é consórcio, como ele funciona e quais são os cuidados que eu preciso ter ao pensar em contratar um plano de consórcios? Eu sou Andrés Bardilotto, sou especialista em alavancagem patrimonial e diversificação de carteira de investimentos através dos consórcios imobiliários. E eu estou aqui para falar para você um pouco mais sobre o conceito, sobre a essência dos planos de consórcio. Consórcio nada mais é do que uma modalidade de compra, uma compra planejada, onde um grupo de pessoas, seja pessoas físicas ou jurídicas, se juntam, se reúnem nesse grupo para poder comprar esse bem de forma organizada, planejada. Então pensa comigo, uma forma bem simples de você entender isso. Você comprar um telefone de R$5.000 ou qualquer objeto de R$5.000, só que você não tem esses R$5.000 à vista. Você também não quer pagar os altos juros que a empresa que vende te cobram para você ter esse valor, esse bem comprado parcelado. Ou a empresa até te parcela em pequenas parcelas mensais, mas você não tem o valor porque vai ficar uma parcela muito alta. E você também não quer pagar o juro alto do financiamento do banco. Qual é a solução que você tem para isso? Consórcio. Você entra num grupo de pessoas que têm a mesma finalidade que você. Esse prazo ele é esticado, então os prazos são maiores. Você paga parcelas mensais e todo mês existem pessoas que são selecionadas para poder pegar o valor e comprar o bem. Como que são selecionadas? Elas são porque são mais bonitas? São porque são mais amigas de quem está administrando o consórcio? Não, não é assim. Existem regras muito bem claras nos consórcios. Inclusive, existe uma lei que a partir de 2008 foi regulamentada. É a Lei 11.795, conhecida também como a Lei do Consórcio. Essa lei respalda as empresas e aqui fica um alerta, você precisa fazer consórcio com uma empresa regulamentada pelo Banco Central. Aí sim você vai ter todas essas regras que eu estou falando cumpridas, tá? Então esse é um alerta que eu faço para você. Então como é que vão ser selecionadas essas pessoas que vão usar o crédito, que vão poder comprar seu bem naquele mês? Elas são através de sorteio. A grande maioria, se não todas as empresas, que são regulamentadas pelo Banco Central, usam a Loteria Federal como base para o seu sorteio. Então você tem que entender as regras, fale com quem está te oferecendo o consórcio para entender como é que o teu número vai ser selecionado. Mas a referência normalmente é a Loteria Federal. A outra forma são os lances. Existe lance pela aproximação, que são os lances fixos, e também os lances livres, que é uma espécie de leilão, que ainda mais leva à contemplação. Aqui no canal também tem vídeos falando sobre isso, tá? Mas a essência é essa. As pessoas se juntam nesse grupo que é administrado por uma empresa que é a administradora de consórcios, a qual cobra uma taxa de administração de cada usuário, de cada consorciado, que é muito menor do que um juro de um financiamento. E assim você consegue pagar em um prazo maior esse bem que você não tem o recurso para comprar. Então, o grande alerta aqui é o seguinte, o consórcio ele é um ótimo produto, mas você precisa entender a regra, tá? Tem que entender que existe um período para contemplar, não existe uma certeza de que você vai contemplar no primeiro mês, no segundo mês, mesmo dando um lance livre, tá? Por quê? Porque as empresas elas não conseguem ver os lances que estão sendo dados nesse mês, senão ficaria muito fácil, né? Eu vou lá, olho o lance que foi ofertado e dou um lance maior. Não é assim que funciona, você consegue olhar um histórico. Então, por exemplo, assim, eu pego um grupo que já rodou 4 ou 5 meses, olho qual foi o histórico, qual foi a média de lances desse grupo e projeto um lance para esse mês. Porém, outras pessoas podem também fazer isso e dar um lance maior que o meu e esse pode ser o vencedor, tá? Claro, existem muitos fatores que você tem que entender. Saldo de grupo, quantidade de pessoas que tem nesse grupo, quanto mais pessoas, normalmente mais contemplações vão ter. Então são vários fatores que você tem que avaliar quando você vai aderir a um grupo de consórcios. Mas a questão aqui é o seguinte, o consórcio na sua essência, ele é uma forma de você fazer a aquisição de um bem de forma planejada. Muito mais barato do que o financiamento, muitas vezes muito mais interessante do que você comprar à vista. Isso é real, a gente pode mostrar para vocês com números que usando o consórcio da forma certa, ele pode ser muito mais interessante do que você tirar o capa do teu bolso. É possível fazer esses cálculos desde que você sente com uma pessoa que saiba do que está falando, que seja um especialista. Então, é isso que eu quero falar para você. Faça consórcio, se for o caso, com empresas especialistas, pessoas que são sinceras em te falar todos os pontos positivos e os pontos que você tem que considerar ao fazer o consórcio.
e tenha a certeza de fazer um grande negócio. Desde que, de novo, eu quero reforçar, você faça o consórcio com uma empresa que seja regulamentada pelo Banco Central. André, qual que é o meu risco de fazer com uma empresa que não tem essa regulamentação? Bom, você corre um grande risco de perder o teu dinheiro, afinal, se essa empresa fechar as portas, você vai cobrar de quem? Você não tem esse respaldo jurídico e também você fica à mercê das regras que eles podem criar. Daqui um pouco a escolha das contemplações seja de uma forma que vai favorecer algumas pessoas e outras não tanto. Então tem todos esses detalhes que você tem que cuidar, tá bom? Outro ponto também que você tem que considerar ao contratar um consórcio, olhe quais são os índices de reajuste, porque o consórcio tem reajuste, tanto na parcela quanto no crédito. Mas para que você não tenha nenhum tipo de surpresa negativa, olhe bem, peça para o teu vendedor, o teu consultor, qual é o índice de reajuste. Se esse reajuste vai também reajustar no crédito ou somente na parcela, que o ideal seja que quando aumenta a parcela, o teu crédito não contemplado também aumente. Então são alguns pontos que você precisa saber ao contratar o consórcio. Se você gostou desse conteúdo, siga o nosso canal, dê o seu like e também compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas fiquem sabendo dos prós e contras do produto consórcio.